Bom dia, Hilden. Bom dia, Gabriel. Tudo Prazer, bem? tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Hoje estamos em mais uma edição do nosso Café Empresarial da CI Santa Cruz do Sul, né, com o tema Novos Tempos, Novas Empresas. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Quilicone, sou gerente de assuntos corporativos e regulatórios da JTI e atualmente ocupo o cargo de diretor de sustentabilidade da CI Santa Cruz do Sul. Hoje, essa edição do Café Empresarial, ela é um patrocínio do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a Universidade de Santa Cruz, Unisc, Grupo de Comunicações Gazeta e com o apoio da Padaria Prit. Novamente, Hilden, um prazer ter você hoje conosco. Para quem não conhece, vou fazer uma breve introdução da Hilden, mas por favor, Hilden, ninguém melhor do que você para contar um pouquinho do seu histórico profissional. Né? A Hilden hoje é a diretora de desenvolvimento de novos negócios do Sistema B Brasil, é uma das lideranças femininas do Sistema B. É um prazer muito grande poder contar com a tua presença hoje, Hilden. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que vocês estão em meio ao lançamento de uma campanha global, muitas coisas acontecendo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você. Por favor, conte um pouquinho da sua experiência, né? Como você chegou até o Sistema B, né? De onde vem essa paixão? E o mais importante, né, para os nossos ouvintes hoje, o que é o Sistema B, afinal? Né? Por favor, a palavra é toda sua. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Eu queria, na verdade, começar a minha fala falando que eu estou muito feliz de estar hoje ao vivo com a ACI. Eu queria, primeiramente, agradecer a você, ao seu time, aos patrocinadores e também a Rose e a Camila, que são gestoras da comunidade B no Rio Grande do Sul e são as pessoas que oportunizaram essa conversa, né? E a gente está muito feliz. Estamos, como você falou, com muito trabalho, né? Eu acho que essa crise sanitária do Covid, ela nos trouxe várias oportunidades de melhoria, então a gente está tendo muito trabalho com empresas de médio, pequeno e grande porte. Então, começando, né? Eu me chamo Hilden Algair, eu sou aqui de Bento Gonçalves, eu tenho praticamente uns 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, né? Então, trabalhei já com grandes empresas na área de relações governamentais, comunicação. E em julho, no final de julho, depois de 4 anos morando na Inglaterra, né, e trabalhando na área acadêmica em Oxford, eu entrei no Sistema B. O Sistema B é uma comunidade, Gabriel, de líderes que usam seus negócios para a construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo. Em poucas palavras, o que isso significa, né? Nós usamos a força dos negócios alinhando lucro e propósito. A gente sabe que esse ano a gente, enfim, celebra os 50 anos que Milton Friedman, aquele economista, fala, né, que o único propósito das empresas seria, enfim, gerar lucro. Então, a gente, como movimento, a gente quebra esse paradoxo, né? E você, muito mais que outras pessoas na rede, sabem disso, da importância dessa reinvenção das empresas para, enfim, ter um capitalismo de stakeholders, um capitalismo que trabalhe para todos e não apenas para os acionistas. Então, enfim, estamos muito felizes com essa campanha e também de estar nesse bate-papo contigo hoje. Ótimo, Hilden. Muito obrigado pela introdução. Pessoal que está nos acompanhando também, gostaria de lembrar que vocês podem participar com perguntas aqui no chat. Vamos selecionar algumas, caso não dê tempo, né? Mas, claro, estamos aqui à disposição de todos vocês. Hilden, a minha dúvida é o seguinte. Eu sei que o Sistema B não é um movimento novo, né? Ele começou nos Estados Unidos em 2006, chegou ao Brasil em 2013, né? E agora começa a ganhar escala, né? Claro, os números que eu tenho aqui, né, que atualmente temos 180 empresas brasileiras no Sistema B, né?
Mas o número mais interessante é que temos 5.800 empresas em processo. Acho que isso é uma grande conquista, né, da metodologia e do ferramental que vocês oferecem para essas empresas. Né? Eu gostaria de entender, hoje, né, a grande maioria das empresas certificadas são de pequeno porte, acredito. Né? Eu gostaria de entender um pouquinho o que vocês imaginam para o futuro, para o Sistema B, né? Empresas de quais portes vocês estão procurando e quais são os principais desafios, né, para as empresas de todos os portes, né? Como participar, como entender melhor, né? Como fazer uso das ferramentas que vocês têm. Acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né? Tipo, eu quero participar, mas eu não sei o que fazer. Então, se puder trazer um pouco mais aí de clareza, né, em como proceder, com certeza vai ser de grande ajuda. Ótimo, eu vi que você fez seu tema de casa, Gabriel. Não, a gente então, no Brasil hoje, né, nós temos 180 empresas certificadas, mas 8.000 empresas em processo, né, que já utilizam a nossa plataforma que carinhosamente a gente chama de BIA, que é o BIA Impact Assessment, que é uma ferramenta de avaliação de impacto, né. Você está super certo, então 80% dos negócios hoje certificados do Brasil são empresas de pequeno e médio porte. Inclusive no Rio Grande do Sul, né, nós temos 6 empresas B certificadas. Então, a Cambará Ecotel, a Boxprint, que é uma empresa de embalagens, que inclusive fornece embalagens para a Natura, a Insecta Shoes, que ela faz calçados a partir de um produto vegano. Temos também a Cora, que é uma consultoria de moda, e por último a Eixo Comunicação e a Escola Despertar, que são empresas B. Então, como você pode entender, uma pluralidade de empresas, né? A nossa intenção, até em retorno à tua questão, é trabalhar com empresas que têm B no seu DNA, então empresas de pequeno porte, e também chegar no mainstream. A gente acredita que agora, com a Francine Lemos, que é a nossa diretora executiva, o meu papel e o da Márcia, que é a nossa diretora de comunicação, é alavancar parcerias não só com pequenas empresas, que já são B, né, já nascem B, e tem esse propósito de capitalismo para todos, muito mais vinculado ao seu propósito de existência, assim como trabalhar com grandes empresas. Então, nós certificamos no início do ano a Boxprint e a Movida, né? A Movida, enfim, trabalha com frotas, né, de veículos, com locação de carros. Então, a nossa intenção, claro, é subir a régua e estar trabalhando com empresas que têm esse poder de escala também, né? Perfeito. E como que as empresas, tanto de pequeno e médio porte, podem entender como elas podem usar a avaliação de impacto B, né? Então, a primeira coisa é entrar no nosso site, né, que é o sistemaBbrasil.org, e começar a preencher a avaliação de impacto B. O que nos diferencia... Que é a ferramenta, certo? De fato, que é essa ferramenta, ela tem uma robustez internacional, então, assim, o Sistema B hoje no Brasil, ele não é o órgão certificador, né? O BILAB, nos Estados Unidos, que certifica essas empresas. Então, no Brasil, a gente funciona mais como uma rede de apoio, né? Eu diria, assim, que para as empresas, empreendedores, funcionários que estão hoje nos ouvindo, a primeira chegada, o primeiro aperto de mão com o movimento, né, seria preencher, de fato, a avaliação de impacto B, que é gratuita, aberta, e ela é usada por esses 8.000 negócios já hoje, né, no Brasil como ferramenta de gestão. E ela avalia, então, super rapidinho, ela avalia 5 pilares, que são comunidades, trabalhadores, governança, clientes e meio ambiente. Então, ela é muito holística na maneira que ela funciona, né? E a gente sabe que as empresas têm muita dificuldade em mensurar impacto. Então, o primeiro caminho seria você se logar no nosso site e começar a preencher o questionário. SistemaB.org, correto? SistemaBbrasil.org. SistemaBbrasil.org, ótimo. Tá, e aí, ao preencher, né, essa ferramenta de impacto,
a empresa, o empresário em si, ele vai ter noção de como ele está em relação a cada um dos 5 pilares, e aí é necessária uma pontuação mínima, correto? Para que se possa buscar a certificação por um órgão certificador, correto? Exatamente. Então, hoje, a pesquisa ela é complexa, né? E ela é bem profunda. Então, a nossa avaliação de impacto B, ela é renovada a cada 3 anos, né? Então, nós estamos vivendo hoje uma crise sanitária, uma crise ambiental, uma crise econômica. Então, a gente está sempre muito ligado, Gabriel, no mercado, para entender como a gente pode modificar e melhorar a nossa avaliação de impacto B. E acompanhar essa jornada das empresas, né? Então, sim, ela é gratuita, e aí ela seria esse primeiro encontro para depois as empresas passarem para certificação, né? E uma das coisas que eu gostaria muito de frisar é, para as pequenas e médias empresas, nós temos hoje uma consultoria que a gente fornece, que se chama Caminho Mais B PME. O Caminho Mais B PME é uma jornada, né? A gente acredita assim que o mais importante não é a chegada, não é ter a certificação de fato, mas é poder ter esse aprendizado, né? Para melhorar processos, soluções, governança, serviços, envolver, de certa forma, os líderes. Você sabe muito mais do que eu a importância de ter esses embaixadores dentro das empresas, né? E o Caminho Mais B, PME, ele é uma jornada, né, que a gente leva empresas de pequeno a médio porte e a gente ajuda essas empresas a preencherem, de fato, o BIA. E no final desse processo, ela não garante a certificação, mas ela dá um plano de trabalho, né, uma fotografia da sua nota e de quais pontos você precisa endereçar. Ótimo. Não sei se responde a pergunta. Tá, só uma questão, né? Recebemos aqui no chat o link correto, mas que tinha alguma diferença. Ao término da live faremos um post com as informações, com os principais links. Os principais links, né? Inclusive tem uma pessoa perguntando, a Isadora está nos perguntando informações sobre a consultoria, né? O sistema mais B. Então, Caminho Mais B, perdão. É importante também que a gente traga essas informações para clarificar, porque, claro, novamente, eu acho que, embora a ferramenta seja gratuita, deve gerar muitos questionamentos, né, no decorrer do preenchimento, né, não é um processo tão simples assim, né? Acho super importante essa iniciativa de vocês, mas eu queria explorar um pouquinho contigo, Hilden, o seguinte. Tá, entrei no site, consegui preencher, tá tudo certo, é uma jornada, né? Sabemos que é necessário toda uma mudança de mentalidade para que a gente consiga atingir essa certificação, né? Uma jornada e não um caminho em si. O que eu queria perguntar para ti é o seguinte: quais são os benefícios, né? O que você enxerga como os principais benefícios para as empresas que chegarem lá? Ótima questão, Gabriel. Bom, existem vários, né? Enfim, eu converso com empresas hoje de pequeno, médio e grande porte. Eu acho que uma das principais entregas do processo, tanto de certificação como do Caminho Mais B, é uma visão holística de como a empresa está hoje em relação ao seu segmento, à sua indústria, ao seu porte, e em relação a outras empresas que não são B certificadas. Se nós formos enxergar hoje, né, o IBGE colocou uma recente pesquisa que com a Covid, 40% dos pequenos e médios negócios estão quebrando, né? No nosso movimento B, das 180 empresas certificadas desde 2013, somente uma quebrou. Então, acredito que a ferramenta B é uma ferramenta que vai te dar muito um olhar muito estratégico para a tua materialidade, né? Quais são esses assuntos que são mais importantes da tua empresa estar integrando ao core business e também uma resiliência, entende? Então, assim, como você vai passar pelo processo de recertificação a cada 3 anos, ele vai te dar um processo de melhoria contínua. Então, acredito que 3 pontos eu gostaria de focar hoje. A questão de resiliência e aprendizado contínuo, né?
a questão de estar usando o BIA como uma ferramenta de gestão, e a questão que a gente vê muito também, que é trabalhar com propósito, né? A gente enxerga que hoje grandes empresas, os millennials, os jovens, eles querem trabalhar para empresas que tenham essa preocupação também com o lucro, mas com o propósito. Então, a gente enxerga que grandes empresas, elas querem muito usar o selo B para ancorar as boas práticas, mas também atrair, né? Então, usar esse programa como forma de retenção de talentos, né? Então, acredito que, como eu sou nova no movimento, eu elencaria essas 3 questões como principais. Ferramenta de gestão contínua, resiliência e também na questão de legado, né? Como eu posso atrair talento, como eu posso trabalhar com o público jovem e me manter vivo no mercado. Não, excelente. Pessoal, tô vendo que a Rose Floriano também está contribuindo bastante aqui no chat. Obrigado, Rose. Sei que a Rose é uma, posso chamar de porta-voz do Sistema B aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se esse é o termo, uma embaixadora. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado, Rose, pelas contribuições. Né? Olha, a Mari Inês Kittel, obrigado, Mari, pela contribuição. Está perguntando quem é que avalia as empresas? O próprio Sistema B, voluntários ou as outras empresas certificadas? Como é feito esse processo de avaliação? Então, esse processo de avaliação hoje ele é feito pelo B-Lab, né? Então, nós temos auditores independentes que cuidam desse processo. Com a pandemia, esse processo é feito online, né? Então, para empresas mais complexas, por exemplo, hoje nós estamos com a Gerdau, né? Que é uma empresa que faz parte do Movimento B, ela é uma empresa do Movement Builders, né? Como empresas, temos empresas, enfim, nessas categorias que exigem uma auditoria presencial também. Mas, por enquanto, isso é feito de forma independente pelo B-Lab e pelo B-Trust, com consultores que falam português também, né? Nós temos auditoria tanto no Brasil como na América Latina. Então, é um caminho de 2 mãos. Ele pode ser presencial e ele pode ser online. Ótimo. E mais, bom, acho que mais outras dúvidas vão surgindo aqui, Hilden. Tá, me diz uma coisa. Existe uma comunidade, então, de empresas B, né? Sendo uma empresa B, eu posso fazer parte disso? Quais são os benefícios, né, dessa comunidade? Gostaria de entender um pouquinho também como isso funciona na prática. Muito boa pergunta. Então, a gente tem hoje gestores de comunidade, né? Então, a gente trabalha em todos os estados. Nós temos comunidades formalizadas, né, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E temos também multiplicadores Bs. Então, são voluntários, né? São pessoas que nos ajudam a levar e comunicar. Então, trazer mais consciência sobre como funciona o movimento, como funciona a rede, de que forma as empresas podem participar. E se vocês, enfim, tiverem no chat mais dúvidas em relação a isso, eu posso, enfim, contatar vocês com o Pedro Teles, né? Não, o nosso time hoje no Brasil é um time muito enxuto, então a gente precisa muito dessa força nas pontas, né? A nossa intenção até, Gabriel, como nós conversamos ontem, né? É muito sair desse eixo Rio-São Paulo, né? De grandes empresas e conversar com as pontas. Então, uma das minhas grandes preocupações agora, e está na minha agenda, é viajar muito e é poder entender, depois dessa pandemia, como nós podemos avançar o movimento fora do eixo do São Paulo. A gente tem voluntários, são os multiplicadores B, também os gestores de comunidade, como você está no Rio Grande do Sul. Não, excelente, Hilden. Como a gente conversou, realmente, somente aqui, né, no município de Santa Cruz do Sul, temos por volta de 500 associados, né, na Associação Comercial e Industrial aqui de Santa Cruz. Então, realmente, é interessante trazer, né, para esse grande público quais são os benefícios, os desafios, né? A gente sabe que não necessariamente é simples. As empresas menores tendem a nascer mais com uma mentalidade B, as novas, né? Acho que isso
faz muito sentido, mas acho que é um caminho, uma construção. Inclusive, é importante também, como sugestão, né, uma adequação também à forma de comunicação. Sei que muitos termos, muitas vezes, não são de conhecimento do grande público, né? Mesmo uma visão holística, eu acho que são coisas que não necessariamente fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Eu acho que seria importante destacar, então, que a empresa certificada passa a ter uma visão, né, 360 graus do seu negócio, não se preocupando apenas com a sua operação, né? Não é uma preocupação única e exclusivamente com o cliente, né, com a geração do caixa. Ela começa a se preocupar com a comunidade onde está inserida, com o impacto na natureza, né? Outros atores interessados, né, que também façam parte, né, desde os próprios colaboradores, os familiares dos colaboradores, né? Existe todo um impacto que muitas vezes não é mensurado, né? Não é medido por falta de conhecimento, né? E acho que a ferramenta possibilita essa compreensão. Muitas vezes ela joga luz a temas que muitas vezes, até mesmo para grandes empresas, acabam passando desapercebidos. Eu acho que isso é muito importante, né? E acho que talvez, ao meu ver, o grande diferencial hoje da própria ferramenta, da metodologia do Sistema B, né? Lançar luz a pontos que hoje passam de forma despercebida aí do grande público. Eu queria entender um pouquinho, Hilden, se faz sentido isso que eu estou falando, né? Se você concorda. E eu gostaria de entender como funciona hoje se uma empresa assume um compromisso de buscar a certificação. Como é isso? Por que isso acontece, né? Duas perguntas. Primeiro, sim, a gente está por um olhar mais sistêmico, né? A ideia não é nós não somos as melhores empresas, mas as melhores empresas para o que ela banca das empresas, tanto no Brasil, nos países, nos países, foi esse olhar sistêmico juntos nos problemas, né? Então, muitas das grandes responsabilidades, problemas econômicos, Hilde, desculpe te atrapalhar, o seu áudio está um pouco distante. Está um pouco baixo. Melhorou? Sim, por favor, continue. Vamos tentar. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Obrigado. Então, a gente vê essa preocupação das empresas por entenderem como elas podem gerar valor através do core business, né, do que realmente elas fazem. Então, muito dessas responsabilidades, enfim, elas eram do governo ou de instituições de terceiro setor. E o Sistema B, ele vem chacoalhando um pouco as grandes empresas para elas terem essa velocidade de entrega, né? E assim, nós temos uma característica muito interessante que é até bem ativista como movimento, né? E a gente quer, na verdade, entender quem seriam esses embaixadores e esses líderes que poderiam nos ajudar internamente a dar esse chacoalhão nos negócios, né? Para poder pensar além do lucro. Então, não é só mitigar as externalidades, né? Fazer, cobrir, tapar buraco, mas é muito mais entender o que faz sentido para nós nesse momento. De que forma nós podemos ancorar os nossos esforços, tanto em novas soluções de produtos e serviços, e que possam, sim, gerar valor positivo. E uma das coisas que a gente faz, então, nesse caminho certificação, Gabriel, é incluir as cláusulas B, né? Então, nós ancoramos muito no contrato social as empresas, assim que elas se tornam Bs, elas têm 12 meses para fazer a mudança no contrato social. O que isso significa na prática, né? Elas têm que, na verdade, é uma responsabilidade fiduciária para todos os públicos de interesse. Então, que elas prestam valor, elas prestam serviço não só para os investidores,
mas para fornecedores, comunidade, acionistas, trabalhadores e clientes. Então, isso diferencia muito hoje o selo B de outros selos, né? Essa responsabilidade fiduciária mesmo, de prestar esse valor e de entregar de forma holística para todos esses stakeholders. E o que a certificação gera, né? Ela gera esse poder do efeito de network, que eu gosto muito de usar, né? Quando você tem um problema que você não pode resolver sozinho, como empresa, como empreendedor, você pode estar ancorado por boas práticas de negócio de outras empresas B. Então, como nós temos essa visão muito global e de interconexão, né, tem esse aprendizado contínuo com outras empresas B. Então, a certificação, ela te garante não só o selo, mas uma visão de gestão de longo prazo e também essa transversalidade, né, de você estar podendo entender como isso acontece em outros países. Quando você diz transversalidade, para tentar traduzir um pouco para o grande público, né, é que essas preocupações se tornam de toda a empresa, né? A busca pela melhoria contínua não é mais de um departamento ou de uma pessoa específica, né? Mas deve permear toda a empresa como um todo, correto? Correto, isso mesmo. Eu morei 4 anos na Inglaterra, né, Gabriel, e eu notei muito que grandes empresas lá, elas não tinham mais departamentos de sustentabilidade ou responsabilidade social. Que essas práticas, elas estavam inseridas em vários departamentos. Compras, recursos humanos, relações com investidores, RH, comunicação. Então, cada vez mais as grandes empresas elas estão criando indicadores internos, né, para que a prática de sustentabilidade, essa governança, possa ser estendida e mensurada através de várias áreas. E a avaliação de impacto B, ela permite isso também. Ah, excelente. Sim. Claro, acho importante mencionar que essa ferramenta ela ajuda as empresas a acelerar essa busca, né? Acho que isso é muito importante. É importante desmistificar também um pouco, né, Hilde, a questão de que a certificação é só para empresas de determinado porte, né? Mais uma vez, né, a gente ressalta que ela pode servir para qualquer tipo de empresa, das pequenas às grandes, né? E eu sei que hoje a maior empresa hoje certificada Sistema B no mundo, acredito, seja a Danone. E eu acompanhei que o processo, né, de convencimento do conselho diretor deles levou 2 anos, né? Então, durante 2 anos foi necessária uma discussão interna para que o conselho diretivo se convencesse que esse era o caminho, né? E a partir daquele momento a empresa, todas as suas filiais pelo mundo, começaram a trabalhar juntas em busca da certificação, né? Eu queria que você, se você conhece um pouco dos bastidores disso, né, nos trouxesse qual foi a virada de chave, né? Por que levou 2 anos para que isso ocorresse, né? O que fez essa mudança, esse turning point, a mudança do jogo para que eles buscassem isso e sentissem que esse era o caminho decisivo para o sucesso dos negócios deles? É um ótimo ponto. Então, a gente entende que grandes empresas, principalmente enfim, que tem esse comportamento, essas práticas de bons negócios juntos ao consumidor, elas têm esse olhar de aprendizado contínuo, né? Como você falou, a Danone iniciou, sim, a certificação e essa jornada em 2015. O Emanuel Faber é o líder, é o CEO, ele, enfim, isso é muito próximo a ele também, né? Hoje, ela é a maior subsidiária, a Danone North America, ela é a maior subsidiária certificada e ela tem hoje uma receita de quase 6,5 bilhões, com 6 mil colaboradores. Ela está nessa jornada de longo prazo desde 2015, né? Ela tem ainda melhorado boas práticas em relação a coisas muito simples. Então,
diminuir o uso de açúcar em alimentos, diminuir o uso de gordura em alimentos. E a gente está ajudando, né, nesse processo, tanto no Brasil como no mundo, para que ela possa entender como fazer isso. Então, a Danone também, a Danone tem também uma grande operação mundial, que é a Danone Águas, né? Então, como ela pode cada vez mais estar usando menos plástico, né? Na maneira que ela, enfim, engarrafa e se faz, qual é a proveniência desse plástico também. Então, a gente tem trabalhado muito perto e acompanhado muito perto, né, a Danone nesse processo de certificação, que não é fácil, né? Até para você ter ideia, na nossa avaliação de impacto B, ela vai de 0 a 200 pontos, né? Com um ponto de corte de 80. Então, as empresas elas podem estar submetendo quando elas já chegarem aos 80 pontos. E a Danone, mesmo com as boas práticas de negócio e de governança corporativa, ela atingiu 84,9. Então, como score. Então, você pode ver que a avaliação de impacto B, ela tem uma robustez muito, muito alta. É importante, né, que as pessoas em geral, né, tenham ciência de quando encontrarem uma empresa com o selo, né, Sistema B certificada, estão diante de uma empresa realmente diferenciada, né, porque a ideia, eu sei que o grande desafio, imagino, seja justamente, especialmente com empresas de grande porte, é não permitir que haja um afrouxamento das regras, né? Porque, claro, é muito diferente você certificar uma empresa com até 20 funcionários com empresas com mais de 50, 100 mil funcionários, né, pelo mundo. Eu não tenho dúvidas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, com a sua chegada, da Márcia e da Francine, né? Esse trio feminino de lideranças à frente do Sistema B Brasil, o que vocês vislumbram como principal desafio e o que vocês têm de metas, né, para o Brasil? Como a gente pode te ajudar, né, a construir isso juntos? É ótimo. Pois é, a gente tem agora um trabalho muito grande de arrumar a casa, Gabriel. Eu acredito que nos últimos 8 anos a gente trabalhou muito para estar no campo, né? Para vender, para poder entender como a gente poderia escalar esse movimento. E agora nós estamos numa intenção muito de olhar para dentro e tentar entender como a gente pode se reorganizar como estrutura, né? Para poder estar não só certificando mais empresas no Brasil, mas dando esse acompanhamento através do Caminho Mais B, que é uma jornada transformacional para várias empresas. Então, a gente quer, na verdade, primeiro capacitar mais gestores, né? Eles estão no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, que eles possam ser esses porta-vozes, né, do movimento B, né? Eles possam ajudar as empresas que estão nas pontas, de fato. Então, a capacitação de novos líderes, né? Tem um trabalho muito de educação, eu acho, hoje, do Sistema B, que nós temos que se reinventar, né, como movimento e órgão certificador. Então, é uma capacitação constante de líderes que estão nas pontas. Essa é uma das minhas grandes entregas para 2021. O outro ponto é trabalhar muito mais com empresas que já trabalham com essa diversidade. Então, tentar entender quem são essas 30, 40, 50 empresas que já são B, né, ou já têm esse trabalho muito próximo do seu core business, mas ainda elas não entendem o movimento, né? Então, é trabalhar muito perto dessas empresas que poderiam abrir novos networks e novas conversas, né? E o terceiro ponto, eu acho que é trabalhar muito mais com lideranças e com o governo. E como a gente faz isso, né? A gente sabe que nós temos muito... O nosso conselho hoje é um conselho muito diverso, a gente quer cada vez, enfim, atrair mais líderes, tanto para o nosso conselho jurídico, como para o nosso conselho de gestão, para poder estar conversando mais com o governo, com o terceiro setor e com a academia. Então, não só conversar com os negócios, mas ter essa capilaridade de poder
se mostrar como movimento e conversar com esses diversos públicos também. Então, só para resumir, eu acho que é organizar a casa, para a gente escalar cada vez mais, capacitar mais gestores Bs para que eles possam estar utilizando das ferramentas e capacitar outras empresas em processo de certificação, e aí também cada vez mais ampliar o nosso esforço para ter uma visibilidade mais em governo, academia e terceiro setor. Não, excelente. Pessoal, aproveito para agradecer novamente aí a audiência de vocês, as contribuições. Rose, novamente, tá? Super se puxando aqui no chat para tirar todas as dúvidas, né? Muito obrigado aí a todos. Hilden, duas questões eu acho que me ocorreram aqui. Se a gente está falando hoje que 95% das empresas certificadas, né, são pequenas ou médias, né? Qual é a estratégia, então, do Sistema B para redesenhar o capitalismo? Né, sabemos que esse é o projeto, né? Fim, como você iniciou a sua fala hoje, falando como criar um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo, né? Como fazer isso expandindo o alcance hoje da certificação para empresas de portes maiores e que sabemos que muitas vezes tem uma renda bruta maior que o PIB de muitos países juntos, né? Qual é a estratégia do Sistema B por trás disso tudo? E se esse é o momento dessa estratégia, né? Pegando a carona nessa crise sanitária que estamos vivendo. Gabriel, a gente entende que tem um senso de urgência que não está vindo talvez das empresas, mas está vindo das pessoas, né? Esse senso de urgência de tentar fazer mais, né? Então, se você trabalha numa empresa, você tem um olhar muito mais interessado sobre como você pode ter esse olhar mais humano, né? Aonde você atua, com as relações que você tem e além do trabalho. Então, esse momento de redefinir sucesso e redefinir o capitalismo, ele traz, eu acho que um viés muito mais humano de coalizões. A gente sabe como indivíduos que é muito difícil iniciar qualquer jornada sozinho, né? E a campanha do Imperative 21, que foi lançada há 2 semanas atrás, é uma coalizão de líderes, né, de empresas para com que a gente chegue a esse status quo, de redefinir esse status quo, de como as empresas estão realmente repensando o seu lucro e o seu propósito, né? E não tem momento melhor para fazer isso agora com Covid. A gente acredita, assim, que juntos a gente pode alavancar e trazer esse olhar mais humano para as empresas, né? Que as empresas possam, sim, se preocupar com seus funcionários, se preocupar com seus fornecedores, ter uma transparência de fala. Então, quando a gente se pergunta quem são empresas, são grupos de indivíduos, né? Que têm que têm interesses em comum. Então, eu gosto de olhar até por esse viés mais espiritual e mais holístico, de entender que como pessoas, a gente está sempre buscando crescer, se transformar, aprender mais, elevar o nosso nível de consciência, né? E no Sistema B, eu acredito que a gente está fazendo isso atuando com vários atores. Então, o Imperative 21 ele foi uma campanha que a gente fez, lançou há 2 semanas atrás, em parceria com o Pacto Global da ONU, com o Instituto Ethos, com o Movimento Capitalismo Consciente, né? Para alavancando essas novas plataformas para se redefinir o modelo que a gente faz negócios. E se a gente não atuar muito próximo dos CEOs e das lideranças, isso não vai ser feito. Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural que tem que ser feita muito forte hoje, né, para restabelecer esses novos padrões de consumo, consciência, transparência e governança. E a gente não faz isso de um dia para o outro. Então, eu acredito que esse olhar mais ativista do Sistema B, esse olhar mais humano de falar com as pessoas e para as pessoas, é o que torna o nosso processo de jornada muito mais interessante, né?
E depois eu posso te passar mais informações para quem está no chat em relação ao Imperative, mas de uma forma bem simples seria isso, o movimento de coalizões para coalizões, onde nós podemos ter, e a ideia é atingir 72 mil empresas em 80 países. E a gente sabe que sozinhos a gente não vai fazer isso, né? Então é elevar o nível de consciência dessas lideranças hoje, para que elas possam tomar decisões que afetem não só o bem-estar econômico e o lucro no médio e longo prazo, mas também esse bem-estar social. Não, excelente. Pode contar também com a ajuda da CI na divulgação desse movimento, tá, Hilden? Que é o Imperative 21, né, ou Imperativo 21. Quais seriam os 21 imperativos para uma mudança de cultura e mentalidade, né, do mundo empresarial? Acho que isso tem acompanhado, eu vi que vocês lançaram um movimento nas principais capitais do mundo. Eu vi na Times Square, eu vi em São Paulo, na Vila Paulista. Eu achei sensacional a provocação, né, porque em si, o movimento em si, ele é muito visual, né, isso acho que gera muita empatia e impacto. Então vocês estão de parabéns. E eu fico muito feliz em te ouvir falando, né, essa paixão que você transmite, como você acredita nisso. Acho que isso é essencial, termos pessoas assim à frente desses movimentos, né, que abracem com paixão a causa. Eu acho que mais do que tudo isso é uma causa, né. Eu até ontem eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista na rádio no Grupo Gazeta, um dos nossos patrocinadores, e eu pude falar um pouquinho disso, né, de como é utilizar o próprio capitalismo para tentar arrumar o que ele transformou de ruim, né? Eu acho que talvez esse seja o grande paradigma, né, de a gente conseguir não só depender dos governos, né, ou até mesmo das organizações da sociedade civil, que fazem um trabalho incrível, né, mas a gente sabe que a força econômica é muito grande, né, e se todos não remarem na mesma direção, provavelmente a gente nunca vai avançar, né? E isso também nasce uma pergunta interessante que alguém deixou no chat, se eu não me engano foi a própria Marinês, desculpe se não foi. O movimento Sistema B, ele é somente para empresas? Ou organizações da sociedade civil também podem adotar? Governos podem se certificar? Eu queria entender um pouquinho melhor, se é só para quem tem finalidade, né, comercial ou não. Isso é importante. A certificação, ela é sim, hoje só para empresas, enfim, comerciais, né, que tem um propósito, enfim, que tem um CNPJ, mas a ferramenta de gestão, o BIA, ele pode ser usado por fundações, por ONGs, livremente, por microempresários, exatamente. Então, ele é livre, aberto, 24/7, e ele pode ser usado por consultores, e, enfim, de vários nichos, ramos, atuações, sem fins lucrativos também. Mas a certificação, ela é, na verdade, só dada, né, para empresas hoje que afiliam lucro e propósito. Ótimo. E uma pergunta, claro, que interessa o empresariado, com certeza. Havendo interesse nessa jornada, o quanto vocês estimam de custo, né, em busca dessa certificação? É possível se estimar isso? Ou depende de muitas variáveis, né? Eu queria entender um pouquinho melhor isso também. Na verdade, então, Gabriel, no caminho mais B, né, a gente tem essa jornada que para grandes empresas ela leva em torno de 2 a 3 meses, né? É um processo muito fluido, então a gente entende a estrutura societária da empresa, a gente faz uma reunião de sensibilização com lideranças. Aí a terceira etapa é de fato preencher o questionário B junto com a empresa, né? E aí no último momento é passar um plano de ação de melhorias e de benchmarks. Benchmarks são outras empresas do mesmo setor e de outros setores para podermos comparar como a empresa está hoje, né? Então,
O primeiro início hoje, tanto para empresas de pequeno e médio porte ou grandes empresas, é participar sim do Caminho Mais B, né? Para você poder ter uma nota e entender se você está pronto ou não para submeter a certificação. Em resposta à tua pergunta hoje, tá? Nós temos, a gente sobrevive de duas formas. A gente é, no Brasil, uma ONG, né? E a gente sobrevive com o pagamento da taxa anual. Então, assim que a empresa se certifica, ela tem uma taxa anual, né? Que é de acordo com o faturamento bruto dela. Nós também temos uma receita que vem das empresas em certificação, né? E também a receita do Caminho Mais B, que é uma consultoria, né? É uma consultoria, eu falo em inglês, que é o hand-holding, que é pegar pela mão a empresa e poder acompanhar ela nesse processo de 3 meses, né? Então, nós temos 3 modelos de receita hoje. O Caminho Mais B, a certificação e a taxa anual. E esses valores estão super abertos no nosso site, tanto o site do Brasil como o site global. E aí a empresa vai pagar essa taxa anual de acordo com o porte dela, né? E o faturamento bruto. É uma taxa em dólar também, então a gente entende que pequenas empresas, elas às vezes não podem pagar, né? Então a gente está tentando rever isso e está tentando entender como a gente pode fazer caminhos mais Bs para essas pequenas empresas, para elas poderem trabalhar junto. Ser também mais inclusivo, né? Eu acho que talvez esse seja um grande desafio. Porque, claro, imagino que as startups já nascem com uma visão mais direcionada ao sistema B hoje, né? E enxergam a certificação como um caminho natural, né? Imagino que o desafio seja você, né, atrair o pequeno empresário, não atrelado à tecnologia, enfim, fora, né? Mas no dia a dia, mesmo um pequeno empresário que pode ser de negócios simples, mas que enxerguem um diferencial nessa certificação. Porque realmente, Hilden, acho que a grande dificuldade, né, é justamente quando tratamos de assuntos voltados à sustentabilidade, quebrar aquela visão comum que ela somente é direcionada ao meio ambiente. Claro que o meio ambiente é extremamente importante, isso é indiscutível, né? Não existimos fora do meio ambiente. Mas existem outros pilares que também merecem atenção, né? Então, o meu desafio aqui à frente da diretoria de sustentabilidade da CI é trazer essas diferentes visões, né, para que o empresariado também preste atenção, né, em movimentos que estão surgindo e ganhando escala. E, com certeza, o Sistema B começa a ganhar um protagonismo muito interessante, né, no Brasil e no mundo, embora ainda temos empresas, a grande maioria de empresas sejam pequenas, certificadas. Está clara a provocação, né, da necessidade de um debate mais amplo, né? Eu acho que o próprio movimento Imperativo 21 é excelente nesse sentido, ele vem em boa hora, né? E vocês não vêm sozinhos, eu acho isso muito bacana, mostrando que isso é uma aliança global, né? Não é só o Sistema B lutando contra tudo e todos, né? Eu acho que isso é muito bacana. E eu gostaria que você, mais uma vez, né, nos ajudasse a quebrar essa ideia, né, do que, ok, vou me certificar, mas o que eu ganho com isso, né? É importante mostrar que os benefícios, eu achei muito legal o dado que você trouxe, que das 180 empresas certificadas, né, do Sistema B Brasil, somente uma, né, sucumbiu à crise econômica gerada pela Covid. Eu acho esse um indicador sensacional, né, de que vocês ajudam também a fortalecer a governança da empresa e se preparar para a diversidade, né? Mas, novamente, né, eu gostaria que você nos ajudasse a falar mais um pouquinho sobre isso, né? Como quebrar essa visão empresarial, né, que vem há 50 anos, como você disse, né, focada no que eu ganho com isso em termos de, olha, investir mínimo de $500 por ano, né, como a Rose está dizendo aqui no chat. Qual que é o meu ganho em troca, né? E dessa necessidade de expansão de consciência, né, o que a gente precisa largar essa visão do retorno do investimento, né, a grande sigla ROI que nós temos hoje, e que corrói, né, no fim,
as empresas por dentro. Gabriel, eu gosto muito da tua provocação. Eu acho que você deve conhecer também outras empresas. No Movimento B, a gente entende que nós temos empresas de diversos níveis de maturidade nessa jornada de sustentabilidade, né? Então, o nosso intuito não é com que elas mudem do dia para a noite, que elas entendam esses processos e melhorias e implementem isso ao longo desse processo, né? Então, assim, o fortalecimento da governança é um aspecto muito importante para o Sistema B, porque através do preenchimento dessa avaliação de impacto, a empresa vai, primeiro, incluir e desenvolver esse engajamento interno com colaboradores. Então, isso já é uma grande, enfim, uma grande surpresa para muitas, né? Então, ela vai poder trabalhar em conjunto. O segundo é o posicionamento na cadeia de valor. Sendo ela B, ela vai poder comprar com fornecedores Bs, criar parcerias com outras empresas Bs também, ela vai poder investir em empresas Bs, então ela vai estar nesse nicho, nesse núcleo, nessa comunidade de negócios, onde as boas práticas elas são incentivadas, né? Muita transparência. Muita transparência. Então, por exemplo, a gente vê hoje que a Natura, né, ela trouxe uma grande empresa de logística e transportes, que é a Patrus Transportes, e foi a primeira empresa de logística do mundo a se certificar. Então, muito isso, esse poder do ecossistema, sabe, Gabriel? De uma empresa pequenininha começar a usar a ferramenta de impacto, aí ela traz já um cliente, ela traz um fornecedor, e ela gera já, nesse ambiente de negócio delas, essas trocas, essas boas práticas, né? Então, excelente. Às vezes, não é só iniciar a preencher o questionário, mas é poder movimentar um pouco essa cadeia de valor, né, que está ao redor dela. E uma das outras coisas que eu não toquei aqui, hoje a gente já usa as práticas B, né, a avaliação de impacto B, ela conversa com o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa. Então, para empresas de capital aberto, para empresas que estão lançando IPOs, né, Initial Public Offerings, que vão abrir capital, tá? Nós já temos hoje a nossa ferramenta de mensuração de impacto já conversa com o ISE da Bovespa também. Então, a gente quer atrair, sim, essas empresas de pequeno porte, porque elas podem trabalhar numa cadeia mais sustentável, mas a gente quer também, através dessas grandes campanhas, com grandes líderes, incentivar o mercado financeiro e o mercado de capitais. Hoje, no nosso portfólio, nós temos 10% já de empresas certificadas na área de finanças. Ótimo. Então, para mim, me traz uma felicidade muito grande saber que tem vários VCs, bancos, pequenos bancos digitais que querem se tornar B, porque eles vão trazer muito mais legitimidade, né, para o produto deles e também para os consumidores. Eu saí um pouco da tua pergunta. Não saiu. Não saiu. Acho que você trouxe isso. Existem benefícios para todo tipo de empresa. Exatamente. Especialmente as grandes porte começam a enxergar um valor para os acionistas, né? Eu acho que isso é espetacular. Eu acho que é uma estratégia muito bem acertada aí do Sistema B, né? E eu só tenho a agradecer. Eu acho que nossa conversa foi muito produtiva. E passou voando, né? Nós estamos nos minutos finais, né? Como eu te disse, o tema é muito rico, né? Vai gerar muita reflexão, né? Acho que no fim do dia fica o desafio, né? O convite para que as empresas visitem o site do Sistema B, conheçam a ferramenta, sentem no divã, como a Rose provocou aqui no chat, que eu acho que esse é o começo. É o começo de uma jornada em busca de uma melhoria contínua, né? Eu aproveito para agradecer novamente os nossos patrocinadores, né? O BRDE, o Grupo Gazeta de Comunicação, a Unisc e o apoio da Padaria Prete.
E abro agora esses momentos finais para ti, Hilden. Pode, para um encerramento, você pode, suas considerações finais. Fique à vontade, temos, creio que, 3 minutos antes do encerramento. Fique à vontade. Bom, obrigada. Bom, primeiro, Gabriel, foi um prazer estar nessa live contigo. Agradeço muito a CI também pelo convite, a Rose e a Camila por ter, enfim, desenvolvido esse relacionamento com vocês. A gente está aberto para conversar com empresas de pequeno, médio e grande porte. Vocês, entrando no site do sistemaBbrasil.org, vocês podem, enfim, mandar perguntas, entender um pouco mais do nosso movimento. Mas eu queria acabar com uma frase que me toca muito e que a gente, na verdade, leva como mote do Sistema B, né? A gente não quer ser as melhores empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. Então, isso para mim é um norteador. Não adianta a gente, enfim, construir novos projetos, trabalhar com soluções de negócio sem ter um rumo para onde nós estamos indo, né? E quem está nos guiando nisso. Então, eu acredito que, assim, quando a empresa ela pode mensurar o impacto que ela causa, né? E ela pode entender como melhorar, isso vai dar muito norte para a estratégia do negócio, para a estratégia de sustentabilidade, para o trabalho que ela faz com stakeholders e para todos os públicos envolvidos. Então, a gente quer, na verdade, não só certificar as empresas, mas dar esse norte para que elas possam fazer e trabalhar de forma mais sustentável. Então, queria só Não, fechar. excelente. Não, excelente, Hilden. Muito obrigado novamente, em nome de toda a CI. Agradeço você, pessoalmente, todo o Sistema B, a Rose, que está sendo um apoio inestimável aí na nossa busca, né, em trazer o conhecimento aqui para a região. Muitíssimo obrigado. E fica esse desafio, né? Ao invés da melhor empresa do mundo, por que não ser a melhor empresa para o mundo, né? Sensacional. Super te agradeço aí por essa reflexão. E com certeza aí teremos muito mais contato aí, né, gente? Quem tiver alguma dúvida sobre o Sistema B, pode voltar, pode falar conosco ou com a própria Rose, né? E a gente vai ter total satisfação em ajudá-los, né? Obrigado novamente, Hilden. Espero que seja um começo aí de uma jornada nossa também, em conhecer cada vez mais o Sistema B e ajudar vocês a divulgar isso aqui pelo interior do Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Um prazer. Obrigada e até a próxima. Foi um prazer. Valeu, obrigada, gente. Gabriel. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Valeu, um abraço. Valeu.